e se ligando, né, a isso que está acima da gente, consciência cósmica, Deus. E ali a gente vai tecendo esse caminho, a gente vai tecendo uma fonte de nutrição para a gente também. Seja qual for a religião, né? Se a gente respira, se conecta e agradece o quê? Agradece até aquele filho que está ali te tunando, agradece aquele trabalho que está chato, agradece que você não está com dor de cabeça, né? Que você tem pés para caminhar. A gente é muito rico, a gente geralmente está olhando a conta de banco achando que está pobre, mas a gente esquece de olhar para essa riqueza, né? A criança precisa ser satélite. Então eu, pai, ou eu, mãe, tenho o meu centro. A criança, ela pode orbitar ao redor desse centro. Mas se eu estou sem centro, eu também não vou conseguir mostrar para a criança que um dia ela vai ter o centro dela também. Então, eu acho que a gente tem muito que aprender ainda como sociedade com esse tema da Era de Aquário, que são as informações, que são as relações, né? Mas eu acho que o grande potencial realmente dessa era é o desenvolvimento da consciência. Então, isso nos dilata. Dentro daquela correria, essa pausa de 2, 3 minutos pode ajudar você a se reconectar. Então, pequenas pausas no dia a dia, né? Você pode não ter uma tarde para meditar, mas provavelmente você vai poder parar, fazer 3 respirações, elevando seu pensamento para algo maior, dedicando até aquela dificuldade a alguém que tenha mais dificuldade que você. Existe relação entre o isolamento intrauterino e TDAH e depressão? Escolher o nome de uma criança por moda, porque todo mundo está escolhendo, pode interferir no destino daquela criança ou, de alguma forma, determinar, aprisionar a forma como ela vai atuar no mundo? E como é que a gente pode identificar que aquela criança que está sendo gerada tem uma missão espiritual, assim, interessante, importante, e os pais, o que pode fazer para não estragar esse ser que está vindo aqui encarnar na Terra? Essas e outras perguntas serão respondidas por Carla Machado aqui na TV Consciência Próspera, e ela está aqui pela primeira vez, e ela veio aqui esnobar com seus belos cabelos. Seja bem-vinda, Carla, e já vou começar com uma pergunta sobre astrologia, que acho que eu vou começar por isso, depois a gente vai ver essas perguntas que a gente já abordou aqui no início desse programa. Como é que se dá esse processo espiritual e biológico no início da vida, em relação também à astrologia? Como é que você vê esse aspecto de conexão também, antes de a gente adentrar em várias outras questões ligadas à espiritualidade, ligadas também aos processos de gestação e tudo mais? Bem, existe uma trama, né? No meu ponto de vista, é um tecido entre essa criança que está chegando, né? E eu falo que eu acredito na cegonha, porque é de lá, do céu, que vem o espírito habitar esse corpo. Inclusive, ele vai ajudar a fabricar esse corpo. E essa escolha, então, desse ser que está chegando, de quando encarnar. Alguns seres vão demorar muito para encarnar, tem casais que ficam, às vezes, anos esperando por uma gestação, por conta das condições astrológicas perfeitas para aquele ser que está vindo do mundo espiritual se manifestar no mundo físico. Somado a isso, as condições do momento da concepção, não só as condições astrológicas, mas também o astral dos pais, a energia dos pais, se eles estão sob a condição de álcool ou não, se há consciência e amor entre esse casal. Isso vai setar um tipo de vibração muito específica com a qual esse ser que está para encarnar vai se sintonizar, e aí essas 3 energias se encontram. Então é um momento sagrado, mágico, onde tudo é lançado. Os 9 meses de gestação vão favorecer, ou seja, não estragar, né, como você falou no início, a importância
de dar para essa alma que está chegando o melhor veículo, a melhor fisiologia, a melhor neurologia, os circuitos neuronais, que isso possa ser alimentado, nutrido, não só por boa alimentação, mas, sobretudo, por conexão. E essa conexão ela vai favorecer também a conexão da criança com a vida aqui na Terra, porque ela está chegando, né? Então, eu brinco que é o tapete vermelho que a gente vai estender, né, como uma recepção para esse ser que está vindo do mundo espiritual. E depois, na hora do nascimento, a criança poder escolher o momento que ela vai nascer, porque tem a ver com as condições astrológicas que ela escolherá para se manifestar, porque o mapa astral ela vai carregar por toda a sua existência dessa encarnação. Então, essa chegada finalmente de todos os elementos, né, juntos, fogo, terra, ar e água, nesse respirar direto, não só através do sangue da mãe, que a criança vai ter no momento do nascimento. E ali ela marca o caminho, né? O mapa astral ele vai dar uma caixa de ferramentas para essa criança poder ir para a vida. Isso somado às condições familiares, ao ambiente, tudo isso vai ser esse tecido, né, do que é escolhido por ele como astrologia, como mapa astral, se a gente não estragar também, se a gente não ficar agendando cesariana, né, para conveniência da família, ou mesmo do médico, do hospital, que às vezes acontece, junto com o que essa família está trazendo, toda essa genealogia, né, e essa cultura. Então, é esse casamento dessas duas vertentes que vão ajudar, que vão ser o ponto de partida para a criança se desenvolver e ser esse ser que vai caminhar sobre a Terra, trazendo o seu destino. Uhum. Destino, né? Quando se fala de mapa astral, né, fala dessas conexões de livre-arbítrio. O que você pode falar em relação ao que está escrito nas estrelas, realmente é isso? Ou o mapa astral é um projeto, e aí o útero da mãe ali, tipo, é uma obra que é feita de conexões ali todas, né? Fala um pouquinho sobre isso, sobre o livre-arbítrio em relação ao que você acabou de falar, destino, está escrito nas estrelas. E o outro ponto é possível que o útero, está lá, é possível que o útero da mãe, daquela pessoa, pode cancelar promessas de sorte ou mesmo tendências de abundância que estava escrito nas estrelas, vamos dizer assim, para aquela consciência que vai ali reencarnar? Sim. Acho que eu vou começar por aí para depois chegar no destino, no livre-arbítrio. Porque é o veículo, né? A mãe ela não cria o espírito da criança, ela vai formar, junto com a criança, junto com aquele ser, um corpo que vai ser o canal que ela vai utilizar para a sua existência terrena, né? Se houver uma grande desconexão dessa mãe com essa criança, ou seja, a criança ela não vai se saber. É como se ela nem entendesse quem ela é, o que ela está fazendo aqui, nem a própria existência dela, que até essa existência pode ser questionada. Então, a primeira conexão que a criança vai fazer com o planeta Terra é com a mãe, né? E quando a mãe se ligar, quando a mãe se liga nela, e mesmo que as condições sejam difíceis economicamente, financeiramente, ou até emocionalmente, uma família que não está apoiando essa gestação, se a mãe consegue, vamos lá, a gente vai estar junto, a gente vai conseguir se conectar com essa criança, ela vai se sentir importante, ela vai se sentir parte, pertencente, e aquilo vai facilitar muito depois para ela. Mas é claro que o contrário também pode acontecer. Está tudo ali pronto para essa criança vir, e a atitude da mãe pode cancelar, né, muito desse plano, e podem levar anos para essa criança se reerguer, e mesmo assim é como uma marca d'água que está ali, que você vai poder pintar por cima, mas aquela
aquela impressão ela é a primeira, então é a que fica, né? Esse é um provérbio, a primeira impressão é que fica, é um provérbio que tem praticamente todas as línguas, porque fala desse clichê que a gente vai formando quando a gente faz uma coisa pela primeira vez. E a gente está nascendo todo dia, né? Então, é muito importante a gente olhar como a gente acorda, o que as primeiras coisas que a gente faz, que pensamentos a gente vai ter, e essa analogia desse ser que a gente é, que pode renascer a cada dia. Mas a gente tem esse início, né, na gestação, no ventre da mãe, no útero da mãe, que pode até estar mal assombrado, porque se teve uma perda gestacional, se teve alguma coisa difícil que se passou ali, essa história também a próxima criança vai trazer como memória, vai estar no seu corpo, vai estar presente nas suas células ali também. Hoje em dia, com a descoberta do microquimerismo fetal, quimera quer dizer um ser que é feito de 2 ou 3 outros seres de outras espécies diferentes, né? E o microquimerismo quer dizer são células, ou seja, bem pequenininho, de corpos de pessoas diferentes compondo uma mesma pessoa, né? Compondo uma pessoa específica. Então, hoje em dia já se sabe, no corpo da mãe é possível encontrar células de um bebê que ela gestou, que estão ali ajudando ela a curar cicatrizar uma ferida ou curar um câncer. E também no corpo do bebê vão ser encontradas células de mãe, células de um irmão que até teve no ventre antes dele, ou de um gêmeo. Então, essa coisa intrincada, né? Essa teia que vai se tecendo, que a gente achava que era muito estanque, hoje em dia a gente vê que tem muita troca, muito intercâmbio. Então, esse útero ele vai ter uma memória do que aconteceu ali. Então, pode sim ser mais danoso, ou seja, se você perder um bebê e quer ter outro filho, é bom você fazer algum tipo de ritual, você fazer chorar aquela perda, né? Dar um nome para essa criança, ou seja, você de alguma maneira exorcizar o que estaria difícil ali, para que possa começar uma nova história com essa nova criança, né? Do ponto de vista que você perguntou do destino e do livre-arbítrio. Dentro da astrologia, a gente tem vários arquétipos, né? Vários arquétipos dos signos, também os planetas, né? E o arquétipo ele tem vibrações, da luz até a sombra, né? Então, a manifestação desse arquétipo ela não está pré-definida. Claro, os aspectos podem direcionar, mas não determinar. Então, você pode aproveitar um trânsito astrológico que esteja acontecendo no momento presente para trabalhar determinada característica. É incrível como os trânsitos eles são ondas, que você pode decidir conscientemente surfá-las. Assim como esse planeta no céu está trazendo tal energia, que aqui eu possa transformar isso naquilo. Então, poder se conectar também, mesmo que você não entenda muito de astrologia, o ideal é que você possa estudar, porque a gente evita os desastres, né? Disaster, ir contra os astros. Mas eu não acredito nesse determinismo total da astrologia, porque o livre-arbítrio é uma dádiva que é dada à nossa espécie, né? A espécie humana, diferente dos animais, e o que a gente vai fazer com aquilo importa. E que vibração a gente vai podendo, então, elevar, como a gente vai podendo elevar essa vibração do signo, do planeta, com a ajuda ou não dos trânsitos, né? Mas, assim, como a gente pode... É um trabalho, se a gente não tivesse esse trabalho, não sei para que a gente estaria aqui. É só o que já está descrito, então eu não preciso fazer nada, não preciso estudar, não preciso me esforçar, e eu não acredito nisso, eu acredito que a gente vai trabalhar junto com esse mapa. É bom conhecer, porque você vai ter um bom ponto de partida, mas eu não acho que ele seja o ponto de chegada, até porque a gente pode ir mais alto até do que o destino indica. Pensando agora nos bastidores, então, desse processo de vinda, descida, ou manifestação aqui na matéria, ou reencarnação, algo nesse sentido. O
que acontece em termos dos bastidores? O que exatamente define se aquela família vai receber um espírito iluminado ou uma alma em sofrimento? É, essa é uma pergunta bem capciosa, porque a gente pode entender que todas as crianças são especiais, né, têm uma missão, têm uma função na Terra, então vamos dizer, esse ranking, né, é um pouco, eh, capcioso da gente fazer, né, mas, eh, o que é bacana é que isso não depende, atrair um espírito que vai inspirar outras pessoas, vamos dizer assim, né, que tem a missão de inspirar outros, não depende nem de condição socioeconômica, cultural, né, mas depende dessa vibração desse casal, que pode até estar ali, vamos dizer, atraindo tem algumas almas que estão ali perto desse casal para encarnar, que são semelhantes ali à vibração deles, mas tem um dia especial que esse casal dedica. E ele dedica a entidades superiores que venham através deles e que possam, né, engendrar um ser que vai fazer uma diferença no sentido de guiar outros humanos, né, de guiar a humanidade. A gente sabe que tem seres que se destacaram, Gandhi, Cristo, Jesus Cristo, Buda, Nelson Mandela, são Francisco de Assis, tantos outros, né? Mas assim, são seres que tiveram, né? Se a gente for ver na Bíblia, no Corão, em outras escrituras, todas essas vindas desses avatares para a Terra estavam marcadas de alguma maneira por alguma coisa especial na sua concepção. E nós, vamos dizer, réis mortais, como é que a gente poderia fazer? Realmente dedicar esse momento, que é como se fosse um momento quântico, né? Como se fosse você jogar uma pedrinha numa água que vai fazer várias ondinhas, né, ao redor, né? Então, esse momento onde a gente está com a pedrinha na mão, a gente ainda tem muita liberdade. Então, se a gente faz isso com consciência, a gente pode determinar a força, a direção, a intensidade. Antes a gente tem a liberdade. Depois que a gente já jogou, começa toda uma reverberação. Então, é esse preparo pré-concepção que é muito importante para que esse casal possa ir além deles mesmos, elevar a própria vibração para que esse ser que está lá no alto, né, que é uma centelha de luz, né, uma luzinha que está lá, veja essa luz e se sinta atraído por ela e se conecte, né? E é claro que um ser vindo assim, ele dá mais trabalho, porque que nem você ter um convidado que você vai ter que arrumar a mesa, você vai ter que cuidar melhor do que alguém que chegou ali, né? Ah, chega aí, come aí que tiver, né? É diferente, né? Então, é uma responsabilidade também, mas é uma possibilidade, eu acredito, para esse casal que se prepare, que se dedique e que esse amor também entre eles possa transbordar a ponto de querer se materializar num ser humano. Uhum. Fico pensando em relação aos traumas, porque muitas pessoas relatam, tem muitas linhas de estudos psicoterapêuticos que vai estudar essas questões ligadas à concepção, também ao nascimento, muito mais do útero. E aí eu quero pegar um ponto ligado a isso, assim. É possível diferenciar um trauma quando ele nasce ali no útero de uma memória que aquela mesma consciência já trouxe de encarnações passadas? Olha, eu trabalho com uma terapia regressiva chamada anateoresis, que ah, trabalha traumas, questões intrauterinas, né? E não trabalha vidas passadas. Por quê? Porque essa memória da vida passada,
ela de alguma maneira vai ser trazida, o que for necessário de memória dessa vida passada, porque às vezes não é necessário, vai reverberar em alguma questão, normalmente até intraútero, né? Então, por exemplo, uma pessoa que morreu enforcada numa vida passada, aí ela pode ter uma circular de cordão. Aquilo vai trazer a emoção, o medo, a angústia, a emoção que é necessária para ela trazer para essa vida. E até uma memória celular, ela vai se instalar celularmente, para que aquela história possa ser resolvida, para que ela possa ser trabalhada. Se a história já foi trabalhada, não tem nada a se ver a mais sobre isso, eu acho que não acontece nada que a pessoa vá, vamos dizer, que vai ser um trigger, que vai ser um disparador, que nessa vida vai fazer alusão à vida anterior. Então, eu acho que existem, ao longo da vida, não só na vida intrauterina, mas no início da vida, né, principalmente, até os 7, até os 12 anos, acontecimentos que vão conectar a pessoa às existências anteriores e dali ela poder fazer um trabalho com aquilo, né? Se houver um trabalho ainda a ser feito a esse respeito, a vida ela vai oferecendo condições, né? Porque o universo é quântico, né? Então, da mesma maneira que agora a gente pode herdar, vamos dizer, trazer uma questão traumática, como você falou de trauma, né, do passado, para ser trabalhada agora, a gente também daqui pode curar enviando essa informação para essa história e começar um novo capítulo. Teve episódios aqui no programa que a gente abordou especificamente os ciclos femininos e como que eles também influencia posteriormente o estado de mãe, né, de conexão com o estado de mãe. O que você pode falar sobre essa visão moderna em relação ao ciclo feminino, né? Que as próprias mulheres, inclusive, já tivemos convidados que falaram isso, que tem uma outra visão em relação ao ciclo, não tem uma visão, por exemplo, como dos povos originários, que tem uma outra conexão com os ciclos menstruais, com sangue, a terra, essas conexões todas. E como é que essa mentalidade pode ser a grande geradora dos adoecimentos femininos da atualidade? Se você está chamando de modernidade essa coisa que desconecta a gente da nossa biologia, aí a gente está realmente com um problema, né? Eu atualmente trabalho com grupos de mães e filhas adolescentes, pré-adolescentes, na idade de 11, 12 anos, justamente com grupos, com trabalhos de contos de fada, com arte-terapia, para que haja uma conexão, não só entre essa mãe e essa filha, mas da mãe com a sua própria história, com a sua própria menarca, e da filha com o seu próprio corpo, né? Porque, assim, tem, nessa modernidade, mães que estão levando as filhas, menstruou, vai direto para o ginecologista e já vai começar a tomar uma pílulazinha porque incomodada ficava a sua avó, né? E aí a gente corta essa conexão com a fisiologia, com os ciclos corporais, porque a pílula, ela vai trazer hormônios, e os hormônios, eles interferem, né? Vamos dizer, as glândulas que secretam os hormônios, as glândulas endócrinas, elas têm uma ligação direta com os chakras. Então, se a gente está interferindo a nível físico, a nível material, numa coisa que é a mais sutil do nosso corpo, a gente está mexendo também com essa energética, essa dinâmica energética dos chakras. Então, a menina ela vai ficando à parte, ela vai ficando separada do que seja, o que está acontecendo com o seu corpo, né? Eu vejo muita gente assim, usando aplicativo para olhar que dia que está o ciclo, tá bom, pode usar o aplicativo, mas não perca essa conexão com o que está acontecendo com o seu corpo. Até porque o aplicativo pode errar, mas o seu corpo ele não erra. Ele vai adiantar um ciclo porque você está precisando ter uma marcação específica de território e aquilo ali, você vai precisar menstruar naquela época, teu corpo está trazendo para você uma informação
uma reação a algo que está acontecendo no ambiente, às vezes até uma premonição, o corpo ele trabalha junto com o inconsciente. Então ele pode nos preparar para coisas que a gente nem sabe que a gente vai passar. Então, eu acho que eu não estou falando assim, a gente tem que voltar a ser como os povos originários. Não, eu acho que a gente não pode perder a conexão com o nosso corpo por causa da tecnologia. Eu adoro tecnologia, a gente está aqui graças a ela, né? Conversando, isso está sendo transmitido. Mas a gente não deixa de ter uma biologia, uma fisiologia. E essa fisiologia ela é muito sábia. Ela nos guia, muitas vezes, nos tira de cada enrascada, né? Às vezes você está indo para um lugar, o teu corpo treme. Eu tive uma ocasião que eu tive um disparo de coração, eu estava assistindo uma palestra, e quando eu cheguei em casa, minha sogra caiu, deslocou o ombro. Hoje em dia eu sei que era meu corpo me avisando do que ia acontecer com ela. E eu fiquei calma, porque eu já tinha tido eu já tinha ficado nervosa antes. Aquariano também sente as coisas antes, né? Eu tenho uma mania de me adiantar. Mas a nossa fisiologia, ela tem uma sabedoria da qual a gente está abrindo mão em função dessa modernidade. Então, assim, o ciclo, ele tem períodos em que a gente pode, idealmente, estar mais recolhida, a gente pode estar mais intuitiva, a gente vai querer estar mais para fora. E é lindo, né? Porque a mulher ela vem numa espiral, né? Ela vai. O corpo vai ressonar com a lua. A lua tem essas 4 fases. O corpo da mulher ela muda de fase 4 vezes por mês, né? O período menstrual, do ovulatório, durante a ovulação, pré-menstrual e o menstrual. Então, tem toda uma diferença ali de coisas que você pode aproveitar quando você atua naquele sentido do que o teu organismo está te trazendo. E se você precisa fazer algo diferente daquilo, ok, né? Mas você já sabe o que é, qual é o impulso, e você já pode se organizar de acordo com aquilo. Então, é usar a favor, né? E não contra. Claro, o mundo está exigindo uma coisa muito linear, né? Muito masculina, muito todo mundo igual, flat, né? Todo mundo tem que estar sempre bem. E aí a gente vê essa plastificação, né? Mas isso não é o que vem, o que emana da nossa alma através do nosso corpo, né? E a gente vai ficando meio, como é que eu vou dizer, superficial, né? A vida vai perdendo o sentido. Então eu acho que o corpo ele traz essa coisa dos ciclos, devolvem para a mulher, se ela observar, o sentido, porque tem a ver com o sentir o corpo e sentir as emoções. Me veio também de fazer pergunta ligada a um processo desafiante, mundialmente falando, mas do Brasil tem uma grande tendência, que são as questões de abusos e uma incidência gigantesca. Bom, historicamente o Brasil é um dos grandes assim, nesse sentido de abusos, que vai marcar o corpo. A gente está falando do corpo, né? E você citou também que o corpo é ligado e conectado com o processo do inconsciente, então ligado com as questões invisíveis também da vida, você citou até chakras. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que pode ser feito, primeiro que agora tem a tendência cada vez mais a pessoa falar, mas normalmente não se fala sobre os abusos em si, mas a questão é, o que causa no corpo uma pessoa que passa por esses abusos diversos, né? E se tem, por exemplo, práticas em que pode, de alguma maneira, libertar essas couraças possibilitadas por uma situação tão desafiante como essa que a pessoa passou. Seja ela do sexo feminino ou masculino, porque também os dois âmbitos ocorrem as mesmas tendências de abuso, né? Bom, em primeiro lugar, essa questão da violação, vamos dizer, do corpo
dos direitos da criança, ela é muito antiga. Tem um psicólogo, primeiro um historiador chamado Lloyd Demoz, que depois foi estudado por um outro psicólogo uruguaio chamado Robin Grill, e esse ramo se chama psicohistória, esse ramo de estudo. Então, eles estudaram, principalmente Lloyd Demoz, mas o Lloyd Demoz ele fez um trabalho muito denso e difícil. O Robin Grill deu uma traduzida e publicou o livro Parenting for a Peaceful World. Não está traduzido ainda para o Brasil. Mas eles falam ali dos 6 modos parentais. E no passado existiu até o modo infanticida, ou seja, a criança não era desejada, ela era simplesmente morta, assassinada, jogada em alguma vala, ou jogada no mar, ou jogada de um abismo, né? Então, a gente vai ver, tem modo infanticida, o modo... agora esqueci os nomes, mas são 6 modos, até o último, né, que é o modo socializador, que cria a criança para ser um ser que atende à sociedade, e o último modo, que é o mais recente, que é o chamado modo ajudador, né? Como que a gente vai ouvir essa criança, entender. É claro que todos esses modos seguem existindo, né, em algumas parcelas da população mundial, né? Modo infanticida, modo abandonador, modo ambivalente, intrusivo, socializador e modo ajudador, né? E a diferença é que as crianças, aos poucos, elas foram sendo ouvidas. Até a época do Freud, não se considerava que uma criança de menos de 3 anos fosse se lembrar. Então, você podia abusar tranquilamente de uma criança com menos de 3 anos, porque ela não ia guardar a memória disso, né? E com os estudos freudianos, da psicologia, a criança começou a ser algo a ser considerado. Começou o ramo da pediatria, começou os direitos da criança, né? E agora a gente está com outros desafios, né, que são a questão das telas, a questão do excesso de tecnologia e adultos muito distraídos, né? Não conseguindo tá com presença de qualidade, né? Mas essa questão do abuso, ela então não é nova, ela não está pior agora, eu acho que agora ela está sendo mais falada. E se a gente for pensar, a gente tem esse histórico nas nossas veias, todos nós, né? Abusadores e abusados, né? Então não é uma coisa que a gente possa só se colocar como vítima. É claro que a criança, ela é vítima, né? Não tem outra palavra para isso. Mas nós viemos dessa história, todos nós viemos dessa história com muita dor, com muita chaga, com muita ferida, né? E eu não vejo muita saída para nada disso que não seja através do amor e do perdão. Coletivos, né? Como se a gente pudesse lamber as nossas feridas, cuidar da nossa história pessoal, dessa vida, realmente, hoje em dia já se pode falar, mas antigamente não se podia, porque se tinha muita vergonha, mas a gente poder, como o universo é quântico, a gente poder cuidar dessa criança ferida que a gente traz dentro da gente, validar o que ela sente, né, dar voz para ela, né, mas não ficar parada nela, porque senão ela vai tomar conta de toda a nossa vida. É uma dor que pode realmente destruir os nossos planos de vida, e aí a gente pode dizer que se acontecer isso, o abusador vai ter feito um dano muito maior, se a gente permitir que isso domine tudo, né? Então, como que a gente pode internamente cuidar? E é claro que a educação pré-natal, que é uma coisa com a qual eu trabalho há muitos anos, e a educação nesse sentido da consciência, para
poder gerar seres que vão ser mais amorosos para o planeta, amorosos com outros, né, fraternos, vamos dizer assim, não poluidores, né? Então esse é o grande projeto de paz do meu mestre espiritual, o Ombram Michael Evanhoff, e ele falou que se em 3 gerações você tiver seres humanos concebidos, gestados, nascidos e cuidados nos primeiros anos com amor e consciência, é possível fechar prisões, hospitais e hospícios, porque não vai ter público, não vai ter mercado para essa galera. Então, é um projeto, assim, audacioso, e eu diria que em um tempo curto, né, 3 gerações, se a gente for pensar 25 anos, cada uma são 75 anos, então eu me dedico hoje a esse projeto, de ajudar, né, para que as pessoas tragam essa consciência, se trabalhem, né, trabalhem até os próprios traumas, né, para que esse ser que elas vão engendrar, né, dentro desse casal, que também, né, vai ter que ser bem escolhido, né, essa parceria, né, de um poder estar junto mesmo do outro, para que essa criança sinta esse ninho como algo forte, sólido, né, para que essa criança possa voar, né, que ela possa realmente, não só, em inglês tem o verbo thrive, né, to thrive, né, não só survive, mas em português a gente tem o sobreviver, e se a gente cortar e tirar a palavra sobre, como é que a gente começa a viver? Então, não é, eu acho que a gente não pode esquecer dos traumas, mas a gente não deve também hipervalorizá-los a ponto deles escangalharem a nossa vida inteira. Se a gente lembrar que talvez a gente já tenha feito alguma coisa semelhante a que a gente sofreu numa vida passada, a gente não sabe, a gente não tem como saber. Mas tem tantas coisas injustas, né, que parecem só injustas. Quando a gente olha num quadro maior, a gente entende aquilo como algo que fez parte do caminho de quem eu sou hoje. Então, muitos dos traumas, às vezes, nos ajudam a nos construir, se a gente tiver a coragem de olhar para eles com paz, né, com amor, com consideração, considerando-se a si mesmo, em primeiro lugar. Nessa perspectiva, né, de 3 gerações, o Ivanhoff, que traz como é que é a aceitação disso em relação a o nascimento desse ser, ou a concepção desse ser. Sabe que na cosmologia xamânica, na cosmologia no mapa gestacional, não se conta exatamente naquele período que é de 9 meses, mas 12. Então, 3 meses antes É a preparação. que acontece, ali que começa a formação daquele mapa gestacional, o mapa da cosmologia energética. Como é que como é que tem sido a receptividade dessa concepção mais consciente? Ainda é um tabu gigante, e essa relação com a qualidade vibratória para um novo mundo, para um novo planeta, ou para uma nova sociedade conectada com isso. E casos de alegria e concepções que estão seguindo essa proposta. Bom, a gente fundou em 2010 uma associação chamada ANEP Brasil, que é a Associação Nacional para a Educação Pré-Natal, e a gente, para aumentar, vamos dizer, a consciência, né, das pessoas ao redor desse assunto, a gente criou uma formação, e a gente está agora na 8ª turma. Essa formação ela dura 1 ano e meio, tem assuntos desde a preparação, desde os ritos de passagem para adolescentes, para justamente essa conexão com o próprio corpo, com a própria menarca, com a semenarca do menino, passando por essa preparação para a concepção, tem um módulo chamado Rumo à Concepção Consciente, depois essa coisa, falando antes também da polaridade, do masculino e do feminino, para a escolha desse
dessa dupla, né, dessa parceria do casal, o casal interno, para que haja uma escolha mais consciente desse casal exterior, né, rumo à concepção consciente. Aí tem concepção, gestação, psicohistória, que foi isso que eu acabei de falar, né, a vida entre a morte e um novo nascimento, esse período entre vidas, né, como é que a gente faz essa escolha, né, o que acontece, sobre os vários pontos de vista de diversas filosofias e religiões, até o nascimento, que para a mãe é um parto, para a criança é um nascimento, e os primeiros anos de vida, a amamentação e a consciência nesse lidar com essa criança que está também recém-chegada, né? Então, a gente já formou 7 turmas, estamos na 8ª, e são 18 módulos, foi crescendo, e a gente vê bastante interesse e procura, porque é isso, né? Tem um monte de questões no mundo lá fora, e a gente não vai encontrar isso do lado de fora, né? A gente tem que fazer parte da solução e não parte do problema. Então, é um caminho profundo, né? As alunas que estão nessa turma, segundo a gente tem aulas, encontros semanais, além de aulas gravadas, né? Tem um conteúdo imenso gravado, mas esses encontros ao vivo é uma choradeira, né? Não só, é difícil, porque às vezes as pessoas sentem culpa, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, mas a gente fala, o universo é quântico, o que você está tendo consciência agora, você só podia ter consciência agora, e o agora pode curar o que foi feito antes, né? Então, algumas pessoas se surpreendem, levam um susto, tem gente que trabalha na área há anos já, com nascimento, parto, tem médicos, ginecologistas, obstetras, pediatras, doulas, muita gente, e pessoas, advogadas, arquitetas, que vêm fazer a formação, mas mesmo quem está na área de saúde, quando chega, leva susto. Como é que eu nunca pensei nisso? Mas, ao mesmo tempo, também é um profundo reconhecimento, né? Teve uma aluna que fez assim, a NEP, a arte de acordar em mim o que eu já sabia, né? Então, a pessoa ouve aquilo e ressoa. E aí ela reconecta com algo que ela já traz, porque a gente não está inventando nada, é algo que cada um tem dentro de si, né? Esse poder da gestante, né, que a gestante tem, inclusive a gente tem um documentário chamado Gestação e Civilização, o poder da gestante sobre o nosso futuro. Esse poder da gestante não é algo que a gente criou, é algo que existe, é inerente. Você pode usar ou não, né? Como é que está sendo feito o uso disso? Você se conecta com o bebê, você se conecta com esse poder? Ou você deixa tudo para o meio externo, né? Então, é o médico que vai me dizer como é que está o meu bebê, a pressão, fica uma coisa só mecânica, só material, né? Só do universo prático, vamos dizer assim, eu tenho que, para ter filho, eu tenho que ter um quartinho, eu tenho que ter roupinha, eu tenho que ter... E o mundo interno, gente, como é que a gente cuida e olha para esse poder que é incomensurável? Então, é todo esse caminho, né? Então, quando a gente está estudando isso na NEP, a gente também está refazendo o nosso próprio caminho enquanto embrião. Se a gente já teve filho, também o caminho dessas crianças, né? O que a gente pode, a partir de agora, com a consciência de agora, ajudar essa criança também em alguma questão. Então, é muito lindo, né? Não é tanta gente assim que vem, porque justamente como é um caminho, a gente fala que é uma formação, mas na verdade é uma transformação, né? É um caminho que a pessoa precisa querer empreender, e a gente não pode forçar, mas é um caminho de consciência, e eu vejo que as pessoas ficam muito felizes, né? Então, a tua pergunta assim, como é que é a recepção? Quem entra para realmente conhecer a fundo o que isso quer dizer e o potencial que jaz nessa cultura da parentalidade desde o tenro início, é enorme, né? E é uma libertação, eu acho, assim.
para um poder que é inerente ao ser humano, né? Existe relação entre o isolamento intrauterino e os transtornos de TDAH e depressão? Alguma pesquisa ou relação que case essas conexões? Olha, a gente estuda bastante na NEP uma coisa chamada epigenética, que é o que vem por cima da genética. Então, pode haver genes, vamos dizer, que indicam uma depressão, uma possibilidade de um tipo de doença, um tipo de anomalia, né? Genes mais recessivos, mas se o ambiente dessa gestante está favorecendo para a saúde, e aí a gente, como sociedade, também tem um papel, né? Mas, assim, como que essa gestante ela tem esse poder sobre a metilação dos genes, e então ela vai silenciar alguns genes que vão ser mais propensos à doença, tanto física quanto psíquica, e ela vai favorecer a conexão dos genes que são propensos para a saúde. Então, sim, como a gestante vive essa experiência e essa conexão com esse bebê que está sendo gestado, vai ter muito, além do determinismo genético que se pensava na década de 90. Achava-se que ia se mapear todos os genes e aí ia resolver todos os problemas. Não é bem assim. Tudo isso vai sendo escolhido e durante a gestação, isso vai sendo, uma seleção, entre aspas, né, que a própria mãe vai fazer para o melhor durante a formação de cada órgão. Então, o organismo ele tem um tempo, né, dentro da embriogênese, que é um dos módulos da nossa formação, existe um período, por exemplo, para fabricar um fígado. E aí tem o que está acontecendo, né? Então, eu tenho ali aquelas 2 semanas para fabricar o fígado. Se a mãe está num estresse crônico, ela não vai ter condições, o organismo vai esperar um momento bom para. Se a mãe está com pico de estresse, né, vamos dizer, o organismo vai esperar passar aquele pico de estresse, quando passar, ele vai rapidinho fazer para aproveitar as melhores condições, vamos dizer, do ambiente. Mas se a mãe está em estresse crônico, esse momento não chega. Então, esse fígado ele não fica tão bem formado, com as melhores condições que ele poderia, para depois dar um adulto saudável. E às vezes o problema não vai dar quando a criança é pequena, vai dar lá quando a pessoa tiver com 40, 50 anos. Então, como é que a gente cuida desse ambiente, né? Como a mãe se sente, não é nem a coisa que acontece fora, porque pode ter coisas fora difíceis, mas como a mãe se relaciona com aquilo, é que vai determinar essa escolha epigenética, essa seleção epigenética. E isso é que vai formar, né, a criança, de fato. É a genética com a epigenética por cima. Esse é um resultado da gestação. Uhum. Bom, quando você vai receber um bebê em casa, como você comentou, prepara o quartinho, faz um chá de bebê, para ajudar também nos custos, porque entrar nesse planeta alguém está pagando. Então tem que fazer algumas atividades para poder arcar com os custos financeiros dessa criança que está chegando por aqui. E um outro ponto ligado a isso é todo mundo, nesse chá de bebê, quer palpitar o nome da criança, né? E aí eu vou voltar naquela pergunta inicial do programa, escolher o nome do bebê por moda, um monte de, sei lá, Lucas, um monte de Gabriel, ou por homenagem a algum parente falecido, pode de alguma forma modificar o destino daquela criança ou aprisionar para um sentido diferente daquilo que
ela veio aqui manifestar? Bem, aí já estamos entrando na seara da numerologia, né. O nome ele é um mantra, a criança, o adulto também vai ouvir aquilo anos a fio, né, referindo a si mesmo, né, ouvindo as pessoas chamá-lo. Então, é algo muito forte. Claro que podem ter apelidos no meio, que também vão ter uma força específica, né, mas é comum, quando a pessoa está bem conectada com a criança, que a criança envie o seu nome, durante um sonho, ou alguma intuição, alguma meditação. Quem tem já um filhinho, muitas vezes esse irmãozinho diz o nome que o irmão quer ter, né, porque a criança está mais conectada com o céu, né, ainda não fecharam todos os véus de conexão dela com o mundo espiritual, que eles vão fechando e aos 9 anos tem esse fechamento, né, que é o Rubicão. Então é possível intuir, né, é possível também fazer um estudo numerológico em função até da data de nascimento, da hora de nascimento, e, enfim, poder entender um pouco mais o que que aquele nome significa, trazer o significado também do nome, né, o que que você quer trazer como mantra para essa criança. Agora, nomear a criança de acordo com algum parente, homenagear, né, é conectar a criança com aquele destino, né. Então, isso do ponto de vista, por exemplo, da constelação familiar, Bert Hellinger explicou bastante, né, sobre como fica mais pesado, às vezes, para a criança carregar o nome de alguém anterior, né. Já tive um caso de uma amiga que nasceu muito doente, porque ela tinha o nome de uma avó que tinha falado que não era para ninguém botar o nome dela. E ela quase morreu, ela só voltou a ter saúde, começou a ter saúde quando rebatizaram ela, deram outro nome. Então, cuidado com as homenagens, né, porque aquilo que parece ser uma homenagem pode pesar sobre a criança também. Interessante essa história, hein? Só larga meu nome, que ele não te pertence, Exatamente. para poder ela e voltar, né, a Não, e já viver. tinham tido várias crianças com o nome dela e todas tinham morrido, destinos terríveis. Uau, hein? Agora eu vou fazer uma pergunta ligada a isso, já que esta aí era algum parente específico. Você falou sobre epigenética e genética também, e agora falou sobre algo em relação ao destino por conta de um nome, de um ser que já passou, que já encarnou por aqui, que, ó, não tá mais. Praga de mãe pega? Ou se pega, você já viu aquele dia que está céu brilhando azul, sol, a mãe fala: "Leva o guarda-chuva", você não leva, cai aquele toró, né. Tô brincando, não é tão bem, assim, direto, né, porque, enfim, tem as projeções todas que se a gente trabalhar, e a gente fica um pouco mais imune. Mas, mãe ela está nesse lugar aí, é um lugar muito profundo, muito visceral, e é muito difícil você romper com essa voz, né, que, enfim, porque o que acontece é o seguinte, a criança ela vai precisar internalizar o cuidado materno, né, pa e ela vai passar a se cuidar, muitas vezes, conforme a mãe cuidava dela, né. Até ela conseguir desenvolver uma melhoria dessa maneira como ela era cuidada, isso envolve um certo nível de maturidade e um olhar já um pouco crítico e consciente do que não está tão bom assim. Mas eu sou psicoterapeuta, eu pego muita gente, assim, se tratando ipsis literi do jeito que a mãe tratou. Ou com desprezo, ou você é o rei do mundo, ou, né, tem os 2 lados, né. E como que a gente pode, então, como ser consciente, poder rever isso e ver o que que é que ali tem sentido realmente, né, o que que é ali um ponto que a minha mãe sabe sobre mim e que eu ainda preciso trabalhar, e o que que é só algo que ela está projetando em mim que é dela, e que eu posso finalmente me libertar, se eu assim desejar.
Às vezes eu não quero, porque eu não quero me separar da mãe, né, tem isso também. É um processo, né, o processo da gente se individualizar, o Jung falou muito, né, do processo de individuação, é o processo da gente se tornar quem a gente é. É muito louco, né, como é que a gente vai se tornar quem a gente é? A gente vai ter que limpar um tanto dessa coisa herdada, né, para poder brilhar a nossa luz, né, e eu gosto muito de semântica, né, então a palavra originalidade quer dizer ser original, estar de acordo com a sua origem. Mas que origem é essa? Não é a origem terrena, é a origem celeste. Se a gente for fiel à nossa origem celeste, à missão, ao que a gente veio fazer aqui, a gente vai ter esse brilho, né? E, enfim, uma luz que pode iluminar muitas outras vidas, inclusive. Uhum. O que você vê, ou qual que você percebe dos motivos do grande aumento em identificação de pessoas com ansiedade, com a depressão, com foco perdido, desconexo? O que tem ocorrido? O que você sente em relação a essa grande intensidade agora, desse momento presente, dessas grandes incidências que está virando quase que uma pandemia, né? Uhum. Eu acho que tem seres muito sensíveis sendo enviados à Terra por conta dessa época, que é uma época de transição planetária, né? A gente está saindo da era de peixes, entrando na era de aquário. Aquário é um signo que vai falar muito sobre as invenções tecnológicas, a informação, e a gente vê um aumento absurdo, né, de capacidade informacional. Hoje em dia a gente tem uma biblioteca de Alexandria inteira num celular, né? Então eu acho que a gente ainda não modulou o que a gente faz com essa informação. A informação está aí, mas a gente não está usando ela para algo que faça justamente um sentido, porque ela vai precisar casar com o sentimento. Então, quando a cabeça vai muito rápido e o coração fica, a gente perde essa conexão da gente com a gente mesmo. E eu vejo que a gente está num mundo muito prático, né? Então, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser automático, tudo tem que ser confortável, né? E bom para mim, atendendo, vamos dizer, os desejos de algo em nós que não é o nosso mais elevado. Então, eu como eu costumo brincar assim, quando tem escada rolante, eu sempre pego a escada, né, de andar mesmo, né. A gente brinca lá em casa que conforto engorda e emburrece, né. Como é que a gente pode, como é que eu vou dizer, fazer alguns esforços, né, para a gente se, de novo, conectar com o corpo e usar esse corpo como um trampolim para algo maior. Não ser escrava do conforto, né, então a gente tem hoje em dia o iFood, o isso, o aquilo, né, e aí ninguém mais precisa cozinhar, ninguém mais precisa plantar nenhum alimento, a gente se desconectou muito dos processos, chega tudo muito pronto. E a gente vê, né, como pais, as pessoas querendo dar aquilo pronto para os filhos, o filho não sabe que o leite de onde vem, né, não é à toa que tem tanta alergia à lactose, né, porque não tem, né, não sabe nem o que é, vem da caixa, né. Então a gente se desconectou muito da natureza e ficamos muito distraídos. Eu acho que a gente ficou muito distraído e apaixonado pelas nossas invenções, né. O que eu tenho visto, assim, é que esses grandes, mentores aí da tecnologia não deixam seus filhos terem celular, não deixam, eles vão para uma pegada mais natural, porque é essa conexão com o mais, a natureza, né, a natureza ela é o corpo de Deus. Então eu me conecto, posso me conectar com a natureza, com esse corpo. Claro que as ideias também podem me levar
perto de Deus, mas essas ideias elas precisam estar nutridas de um sentido, algo maior, algo que me oriente, né? E a gente falar em Oriente, orientação vem do Oriente, de onde o que que acontece no Oriente? Nasce o Sol. E o Sol ele é um símbolo não só astrológico, como enfim, planetário mesmo, né, do que esse astro, essa estrela, né, que a gente tem aqui, como que ele pode nos trazer realmente a consciência. Se a gente souber trabalhar com eles, isso é outra coisa que o Umbral fala muito, da gente se orientar a partir do sol, o sol nascente, que ali tem uma nutrição para a gente, uma nutrição sutil. Hoje em dia já se sabe, né, vitamina D vem do sol. Mas quando você vê uma pediatra prescrevendo no Brasil vitamina D para uma criança recém-nascida, você senta e chora. Porque, caramba, não estão olhando para o sol. Quer dizer, a gente está numa arrogância, porque a gente inventou meia dúzia de traquitangas, que a gente sabe fazer melhor, que o nosso processo é melhor. Vamos descer desse lugar, né? As crianças estão mostrando isso para a gente. Estão mostrando. Cadê? Cadê a conexão? Eu estou aqui, estou aqui na tua vida, eu sou mais importante do que essa tela, né? Tem até umas charges, né? Mãe, olha para mim, né? Estou aqui, sou de verdade, né? Como que a gente harmoniza isso? Não é para... Eu tenho smartphone, eu adoro tecnologia, sou aquariana, já falei, mas como que a gente usa a tecnologia ao invés de ser usado por ela? E trazendo esse sentido maior, essa orientação. E por que não dizer uma orientação solar? Vários pontos que você trouxe, e eu vou trazer aqui como uma reflexão, até como a gente teve aqui alguns episódios com neurocientistas, e que as pesquisas estão demonstrando que o cérebro humano, em vez de ampliar, ele está encolhendo, reduzindo de tamanho por conta da não utilização, ou seja, emburrecendo nesse sentido de conexões neurais e tudo mais, e as pesquisas estão encaminhando para isso, muitas tecnologias, muitas conexões, e sem, não vai ter necessidade, não tem necessidade, então aquilo que não está sendo bem utilizado, usado, aí está atrofiando, e aí não tá crescendo, não está desenvolvendo, não está nada disso, né? E sendo que, pelas pesquisas, quanto maior também o cérebro, maior também a utilização dele. Talvez por isso, inclusive, que quando se retrata de seres extraterrestres, vão dizer que eles têm um grande cabeção, porque tem muitas conexões, ou pelo menos tem espaço para fazer muitas dessas conexões neurais em si. Isso é um ponto ligado ao corpo, fisiologicamente falando, cérebro. E o outro que me veio também de fazer aqui uma reflexão para você compartilhar opinião principalmente para aquelas pessoas que têm a possibilidade de estudar ou de buscar conhecimentos e informações, tem uma tendência a reduzir a quantidade de filhos. Aí, cada vez mais, a quantidade vai reduzindo de pessoas que estão vindo por aqui, por alguns motivos, que cada um vai escolher o seu em si, mas tem uma tendência para cada vez mais pessoas que têm mais acesso à informação, menos gestação de filhos, de crianças por aqui. Esse é um ponto que eu quero que você comente. Um outro ponto eu mulher, agora no papel de mulher, eu mulher, não quero ter filhos porque eu quero expressar minha liberdade de ser alguém nessa sociedade onde estou vivendo, e eu não vou deformar o meu corpo, a minha aparência, em detrimento a gerar alguma coisa assim. E aí algumas estão escolhendo, inclusive, por esse motivo, não ter filhos. Então, comenta essas perspectivas complexas em que a gente vive na sociedade atual e que pega muitos pontos da escolha de gerar um filho ou ter essas conexões todas de desenvolvimento e de expressão na sociedade, né? Bom, a primeira pergunta, que você perguntou sobre o cérebro, né, o tamanho do cérebro, existem estudos, tem um livro chamado
The Embodied Mind, A Mente Corporificada, de Thomas Verne, é o mais novo livro dele, onde ele descreve lá um caso de uma menina que tinha só uma casquinha de cérebro, e tinha uma vida normal, estudou, fez faculdade, não era uma pessoa diferente a nível cognitivo, né? Então, o tamanho do cérebro não está tão ligado à capacidade intelectual, né? A gente olha para uma CPU, a gente pensa, pô, aqui vai ter um monte de coisa, um computador enorme. Agora, o meu smartphone tem muito mais memória que o meu computador, e ele é pequenininho. Então, a memória, a inteligência, ela não é um atributo do cérebro. Até porque a gente tem neurônio no corpo inteiro. Então, a gente tem cérebro no corpo inteiro. A pele, ela é cheia de neurônio, é cheia de informação. E eu posso saber de uma outra coisa, se eu só de encostar, eu sei que aqui tem um folheto, né? Não preciso... não é algo que vai precisar ser totalmente processado pelo cérebro. E a questão do número, do aumento da consciência. Claro, a gente ter filho igual coelho, né, um por ano, né, como a gente via antigamente, né, é muito difícil que essas concepções sejam trabalhadas com essa consciência, né, até porque a criança recém-nascida, ela exige um tempo de dedicação, que se você já estiver grávida de outro, fica mais difícil. Orangotango só tem filho de 7 anos. Mas o espaçamento, eu vejo com muito bons olhos, porque eu acho que isso pode ser fruto de uma consciência. Mas aí, essa consciência, ela pode, vamos dizer, expandir para realmente eu preciso cuidar de mim, da minha vida. A minha vida não tem espaço para outro, eu ainda não tenho como dar, né? E tudo bem, né? Eu acho que a pessoa dá o que pode, né? Porque exige um sacrifício ser pai e ser mãe, né? Mas a gente fala na NEP que tem uma virada de chave. Quando é que eu posso deixar de ser filhinho ou filhinha, filhote, para passar a ser pai ou mãe, né? Como é que eu posso? Aqui eu já recebi e agora eu sei trocar com a vida, não é que eu não vou receber mais nada, porque filho dá muita coisa para gente, mas eu vou ter que doar. Como é que vai ser esse processo de passar algo, né? Ter aquele tempo que eu vou me dedicar, né? Então, é um sacrifício, sem dúvida. E o Michel Odan, ele falou muito antes de falecer da taxa populacional em qualquer espécie para a renovação, para que a espécie seja considerada, não seja considerada em extinção, é mais de 2,1 filhotes por fêmea. E a gente já está aqui no Brasil 1,7. Né? Então, a gente é espécie em extinção. Então, tem um pouco essa propaganda, né, de que o ser humano é um mal para o planeta, né, de quanto mais ser humano, pior. Então, existe essa propaganda aí, né, eu não acredito nisso, eu geralmente falo, esse estudo do Michel Odan mostra que a gente está, na verdade, diminuindo, como você colocou com a sua pergunta, mas se essa redução, ela é devido a uma consciência, eu acho que isso é muito bom, né, então, menos filhos, mais consciência, né? Mas como é que seria explorar esse universo do caminho iniciático da parentalidade, que muitas pessoas não chegam até ele, porque não é só doação. Embora exija muito sacrifício, tem um enorme aprendizado, é um amor que você descobre, que você não sabia que existia, né? Um amor por filhos, é diferente de qualquer outro amor que a gente tenha, e ele então evoca em nós possibilidades de crescimento, de transcender certas tendências, de ir além do que eu achava ser possível. Tem histórias, né, de mães que levantam um caminhão, um Fusca, porque o filho está debaixo. Espera aí, que força é essa? Vai tentar levantar, você não consegue.
mas aquela situação, aquela necessidade levou ela a acessar uma força além da força que é humana, né? É uma força super-humana. E a gente, enquanto pai ou enquanto mãe, a gente vira Deus, porque os filhos nos olham com esse olhar, né? Tem uma charge do Haroldo que eu gosto muito, que ele fala com o tigrezinho dele, ele fala, quebrou não sei o que, eu vou levar para minha mãe. Você vai levar para sua mãe, mas se ela sabe consertar isso, eles não deixam você ser mãe se você não puder dar jeito em tudo. E é um pouco assim que eles olham para a gente, né? E você vai recebendo um upgrade que você não sabe nem muito bem se você merece, mas aquilo te empodera também. Então eu não sei, mas eu vou saber, eu vou fazer, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir e acaba conseguindo, né? Então é um caminho iniciático, é um caminho de crescimento, sobretudo se a gente vai nesse lugar da consciência, né? Não só que, ai, que saco, essa criança está aqui me enchendo o saco. Pô, que oportunidades, né, que essa criança está me trazendo. Ela está perguntando tudo. Então, por que eu não vou pesquisar sobre isso? Eu vou descobrir coisas porque ela está interessada, em vez de achar que ela é chata. Então, é a gente ver pelo outro lado, né? A gente dá uma volta de 180 graus e se vê também enquanto criança, porque toda a nossa história vai ser retransmitida, ela vai voltar para a gente quando a gente gesta. Então, quem foi a gente durante a gestação, quem nós fomos enquanto feto, quem nós fomos enquanto recém-nascido, como foi o nosso nascimento, tudo isso a gente vai ressignificar quando a gente é pai, quando a gente é mãe, né? E ao longo das idades, eu sugiro para os alunos e também para os meus pacientes, de ter um desenho, né? O que aconteceu na sua vida em cada idade, para você já prever quando é que a criança vai dar defeito. Por que essa criança está dando esse defeito? O que ela está me dizendo de mim que eu não estou vendo? Qual o presente que ela está me entregando? Então, é um caminho realmente de uma iniciação. A gente não está aí querendo fazer caminho de Santiago, querendo fazer... Vai lá, vai ter filho que você vai ver mas tem que ser com essa disposição. Por falar em disposição, na atualidade, cada vez mais, seres humanos, nós, para sobrevivência, estamos bastante sobrecarregados. Imagina agora uma mãe com 2 filhos, super sobrecarregada, e aí chega aqui a cara e fala, mas você tem que dar luz, alegria, contentamento para esse feto. Então, como é que se pode instruir essa mãe sobrecarregada a nutrir lá esse feto com essa alegria e com essas conexões todas, onde ela está numa correria desenfreada para a sobrevivência? Existem algumas pequenas dicas, né, que eu poderia trazer aqui, e como é que a gente sai da sobrevivência para a vivência, né? E os sentidos, eles podem nos ajudar bastante. Por exemplo, a gente está aqui conversando, eu estou olhando ali aquelas plantas têm uma vida, elas têm uma cor, teve um sol que incidiu sobre elas vieram de algum lugar, e elas provavelmente vão dar frutos. Se eu olho e vejo o que eu estou vendo, né, eu posso também me ver enquanto ser, né? Ver o ser no outro nos ajuda a ver o ser que está na gente. Então, pequenas pausas no dia a dia, né? Você pode não ter uma tarde para meditar, mas provavelmente você vai poder parar, fazer 3 respirações, elevando seu pensamento para algo maior, dedicando até aquela dificuldade a alguém que tenha mais dificuldade que você, né? E se ligando, né, a isso que está acima da gente, né? Consciência cósmica, Deus. E ali a gente vai tecendo esse caminho, a gente vai tecendo uma fonte de nutrição para a gente também. Seja qual for a religião, né? Se a gente
respira, para, se conecta e agradece. Agradece o quê? Agradece até aquele filho que está ali te importunando, agradece aquele trabalho que está chato, agradece que você não está com dor de cabeça, né? Que você tem pés para caminhar. A gente é muito rico, a gente é muito rico. A gente geralmente está olhando a conta de banco achando que está pobre, né? Mas a gente não, a gente esquece de olhar para essa riqueza, né? Então, isso nos dilata. Dentro daquela correria, né, essa pausa de 2, 3 minutos pode ajudar você a se reconectar. Isso é uma permissão. Até porque se você for fazer aquilo 3, 4 vezes sem conexão nenhuma, você vai errar. Então, se você respirar antes, você vai fazer uma vez só e vai fazer certo. Então, assim, parece que é perda de tempo, mas lá na frente você está ganhando. Porque todo mundo tem um eu superior. Não é privilégio de rico, de gente que é determinada raça ou credo. Não. Somos todos, né? E a gente lembrar disso, né? A gente se conectar com esse eu superior, a gente subir de nível e olhar a coisa, não aqui de baixo, como formiguinha que está aqui se debatendo, mas olhar, que interessante. Às vezes eu posso olhar, olha só o que eu arrumei para a minha vida, eu estou fazendo assim, assado. Será que isso aqui eu não poderia, em vez de gastar toda essa energia fazendo isso aqui, eu não poderia fazer assim? E aí você tem uma visão em perspectiva, uma visão do alto. E muito dessa vida vai receber essa energia, como se fosse um bálsamo, uma ducha de água fresca, de luz, de uma brisa, né? E se a gente estiver só de cabeça baixada, né, indo contra a parede, andando, fazendo um esforço, peraí, mas você está na parede, a porta é ali, faz essa mesma força, 2 passos para a direita, que aí a porta está aberta e você pode ir. Mas a gente às vezes cisma, né? O nosso ego, ele quer ter razão. Às vezes ele quer, não está nem mostrando para si, quer mostrar para o pai, quer mostrar para a mãe. O pai já morreu há décadas, ainda estão ali, né, brigando com aquele pai internamente, querendo suplantar as ideias retrógradas com uma coisa nova. Peraí, você não está nada novo. Você não está percebendo que você está na mesma página. Então, o salto de consciência, né, parece assim algo muito difícil, e claro, pode dar um trabalho, porque a gente vai ter que olhar para si, mas a gente pode dar a mão, pegar nesse cipó que está lá no alto, né, e ir sobre as árvores. A gente não precisa enfrentar cobras e lagartos o tempo todo. E o Amran fala muito sobre isso quando ele fala da nossa dupla natureza, a natureza inferior e a natureza superior. Vocês vão ver isso no livro A Chave Essencial. A chave essencial para resolver os problemas da existência. Não esse daí eu não tenho, aquele livro de capa branca que saiu, ainda não tenho esse, mas você pode me dar de presente, faço aniversário no mês de dezembro, né, exatamente naquela época que as pessoas não dão presentes, então, né, aquelas conexões todas. Brincadeiras à parte, mas tem mesmo até, se você solicitar aí a caixa postal, eu aceito. Eu adoro livros, realizei meu sonho de criança. Eu tenho uma biblioteca, que era o meu sonho de criança, era ter uma biblioteca em casa, porque eu sempre peguei livros emprestados em biblioteca, eu ficava 15 dias com livros, aí depois de muitos anos, muitas décadas, é que consegui realizar esse sonho de ter uma biblioteca com os livros que eu aprecio, que eu gosto, inclusive, e que renova, inclusive, porque todo final de ano a gente faz uma doação de uma caixa de livros e renovando essas conexões todas. Mas eu quero trazer um ponto que a gente só fala muito da mulher, 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 mas o estresse do pai, não necessariamente da mãe, pode alterar quimicamente ali o cérebro do bebê que está na gestação? Não só o cérebro, como toda a fisiologia. Sim. A gente teve uma aluna na ANEP, não me engano, foi na turma do Rio, que ela fez uma vivência, né, em que ela se viu, ela se sentiu
como espermatozoide, com um medo enorme. E ela percebeu que esse medo vinha do pai. Depois ela até conversou com o pai e ele relatou mesmo, né? Então, o trabalho do pai, ele é imenso, mas ele é antes da concepção. É a preparação desse gameta, né? E aí tem 1000 trabalhos que ele pode fazer, de comer melhor, de evitar álcool, de evitar, claro, drogas, café também é muito rajásico, né? Deixa o corpo muito elétrico, né? E se preparar para essa concepção com o melhor de si, né? Trazendo as sementes, né, que ele vai plantar, né? Claro que a mulher também tem a sua semente, né? Mas a semente da mulher, ela está mais tempo com ela, né? A maioria é gerada já dentro do útero da própria mãe, da mãe, né? Então não é algo novo. O trabalho da mulher maior vai ser durante a gestação. Mas esse homem, ele tem todo esse tempo, por isso que você falou em 3 meses antes, né? Eu falo em 9 meses, porque rebate, né, toda a gestação para trás, e depois 9 meses após o parto, que é a esterogestação. Como a gente, esses 27 meses são muito importantes para, não só para a formação cerebral, mas como para toda a formação emocional, psíquico-emocional dessa criança. Então, sim, os pais têm muito trabalho, e idealmente esse pai que possa ser um protetor para essa mãe enquanto ela está gestando, porque gestar não é doença, mas não é um estado comum, é um estado especial, e requer um olhar consciente, amoroso e muitas vezes protetor mesmo desse pai, né? Eu falo que você vê uma gestante na rua, manda a luz, faz uma oração da sua crença, de alguma maneira você vai estar ajudando essa próxima geração aí que está chegando, né? Enfim. Me diz assim, já que nós temos também uma grande incidência, assim, Carla, nessas conexões, o que tem impulsionado a intensa identificação e diagnóstico de crianças e de adultos com transtornos do espectro autista no mundo inteiro? Eu acho que isso está ligado a essa distração de nós adultos com o nosso próprio corpo, com a nossa própria emoção, e como que a gente... É incrível, né? Você pega uma tela, você passam horas e você não percebe que você está ali, né? É uma coisa assim, hipnótica, né? E a tendência a piorar, né? Com inteligência artificial e como ali tem uma resposta, vamos dizer, fácil, prática e confortável, aquela conversa que eu teria que ter com a minha mulher, aquela conversa que eu teria que ter, né, aquele processo profundo, terapêutico que eu estava precisando passar para poder me olhar, ou aquela meditação que eu deveria fazer no nascer do sol, não, é mais rápido, é mais fácil ver, escapar para isso aqui, né? Então é uma tentação mesmo, né? E, e eu acho, como eu falei, essas crianças que estão vindo com muita sensibilidade, uma inteligência, às vezes, fora do comum, né? Uma capacidade de percepção intensíssimas, mas sem um guidance, né? Sem justamente um ninho, né? Que vai, assim, compreender, acomodar e conectar, né? Uma das coisas mais comuns no autismo é a dificuldade de conectar com os olhos, olhar no olho, né? E isso é uma coisa, né, que a gente
estuda, eu estudei muitos anos de terapia haitiana, esse contato ocular, né, essa capacidade de olhar no olho de outra pessoa, é a capacidade de você fazer contato com a vida, né? Então, uma das técnicas para se trabalhar com criança que não está querendo olhar, não está querendo olhar, é a mãe pegar e suspender a criança e olhar para ela, ficar olhando para ela nos olhos, né? Percebendo que a criança perceber que a mãe é a ponte dela, até ela olhar, né? E quando ela olha, essa mãe pode, então, abraçar. Tem muita desconexão que eu acho que vai acontecer durante o parto, os partos traumáticos, né? Podem trazer mais amplamente essa desconexão, separação da criança logo que nasce, dela ser levada para outro ambiente. Claro, a vida pré-natal, que a gente já falou aqui, né? E depois os pais também que estejam distraídos, mas buscando alguma coisa que não sabem o que é. Então, essa falta de sentido, né, as crianças elas chegam querendo uma orientação, elas chegam querendo assim, para onde você está olhando? Se você não está olhando para mim, para onde você está olhando? O que você está olhando que é mais importante? Então, isso tem que ter muita importância. E aí é esse ideal maior, né? Criança precisa ser satélite, né? Então, eu, pai, ou eu, mãe, tenho o meu centro. E a criança, ela pode orbitar ao redor desse centro. Mas se eu estou sem centro, eu também não vou conseguir mostrar para a criança que um dia ela vai ter o centro dela também. Então, eu acho que a gente vai aprender ainda, tem muito que aprender ainda como sociedade a lidar com esse tema da era de Aquário, que são as informações, que são as relações, né? Mas eu acho que o grande potencial realmente dessa era, o desenvolvimento da consciência. É a gente poder ser essa divindade que nós somos, por enquanto só uma centelha, né? Mas a gente poder passar o comando, né, da nossa vida para esse eu superior, para esse ser maior que tem aqui dentro e confiar, né? Tecer essa estrada, né? Para que as crianças também possam ter esse caminho. Muito bem. Carla, fala para a gente qual é a atividade que você tem desenvolvido. Você falou várias vezes aqui também se atendimentos, tem os cursos, mas faz um resumo e eu vou deixar passando aqui embaixo o seu Instagram, que é Carla MG Machado. Então, eu sou psicoterapeuta, atendo muito com esse foco, né, do feminino, mas atendo homens também. Criamos a ANEP, que é a Associação Nacional para a Educação Pré-Natal, em 2010, que tem esse curso de formação. Temos um centro fraternal chamado Chave Essencial, que justamente é o nome do livro do Omran, em Guaratinguetá, onde a gente tem práticas da meditação do nascer do sol, alimentação vegetariana em silêncio, temos música, muitos estudos para a expansão da consciência, né, para esse trabalho da consciência superior. Tenho também grupos só para mulheres, chamado Mulheres Reinventando a Vida, inclusive tem esse Instagram, Mulheres Reinventando a Vida, onde a gente faz, eu e a Juliana Panfili, minha sócia, fazemos trabalhos para mulheres, para trazer essa consciência do sagrado feminino, baseados nos contos de fadas, do curso de contos de fadas, sou astróloga e sou mãe. Tenho 2 filhos já adultos, né? O mais novo está com 21 anos. Eu posso dizer que eu percorri, assim, ainda percorro essa enorme seara
que é o caminho iniciático da parentalidade, e isso me trouxe muitas bênçãos e desafios também, mas eu acho que eu soube aproveitar bem esse caminho. Então, quero convidar todo mundo para conhecer um pouco mais do nosso Centro Fraternal. Tem um site chamado chaveessencial.org, e lá a gente tem retiros, temos grupos também de convivência para famílias. É muito lindo, e junto à natureza. Permacultura, cavalos, enfim. Beleza. Muito bem, está aqui o contato da Carla. Pelo Instagram você já consegue lá os links todos que foram citados, que é Carla MG Machado. Eu quero agradecer vocês todos que nos acompanham aqui nessa entrevista, né, com essa temática tão interessante. E deixa aqui os comentários, compartilhe com outras pessoas. Aqui na descrição também tem para você se inscrever lá no Clube Consciência do WhatsApp, que aí você recebe os avisos de quando que esses programas vão ao ar, com antecedência, tem os cortes que estão sendo feitos. Por vezes também tem sorteios, pessoas que mandam livros e convidados também para realizar sorteios, aí você pode concorrer a esses livros também. Então, isso tudo é novidade aqui dentro do Clube Consciência. Agradecer mais uma vez a todos vocês, agradecer aqui a Carla pela disponibilidade de estar aqui com a gente, e como a gente sempre faz, pedimos então para deixar uma mensagem de encerramento antes de nós subirmos aqui a nossa vinheta. Nunca é tarde para você brilhar a sua luz. Mesmo que isso dê um pouco de trabalho, vale a pena. Não só para você como ser humano, mas para todas as pessoas que você vai tocar na sua vida.